de ensino-aprendizagem. E para esse primeiro evento, a comissão, que é composta por mim, a Tânia e a Cris, a gente convidou, né, a Elisângela, que gentilmente topou vir aqui dividir o conhecimento dela, motivar a gente aí a trabalhar os projetos de ensino, né, considerando que a gente está com o edital aberto. Então, muito obrigada, viu, Elisângela, por ter vindo. Fique à vontade. Agradeço o convite da professora Juliana, o convite da professora Tânia. Também tive a oportunidade de conhecer a professora Cris, já tem mais ou menos uns 8 dias, porque me pediram socorro a respeito do projeto de ensino de graduação. Eu sou Elisângela, sou servidora lá na COGRAD, na Coordenadoria de Ensino de Graduação, e eu que lido com os projetos de ensino de graduação. Propriamente eu, mas assim, lá na COGRAD todo mundo mete o bedelho no serviço do outro, né? Somos uma equipe bastante unida, então na medida do possível um contribui com o trabalho do outro. Mas como o José, que é o assessor da COGRAD, ele fala, Elisângela, quando alguém fala um projeto de ensino, eu visualizo você. Então, o professor Maurício entrou em contato com a professora Tânia, o professor Maurício Stefanes é o coordenador da COGRAD, tá? Ele entrou em contato com a professora Tânia, entrou em contato com o professor Maurício a respeito de algumas dúvidas a respeito de projeto de ensino de graduação, muito por conta do edital que está correndo e as inscrições se encerram agora na próxima sexta-feira. Entrei em contato com a professora Tânia, tivemos uma pré-conversa, né? E aí, a respeito dessa pré-conversa, deu isso aqui hoje, tá? Não sou professora, estamos aqui para, como eu posso dizer, construirmos o conhecimento juntos, tá bom? É importante falar que a questão do projeto de ensino de graduação na UFGD, infelizmente, até o momento, não está regulada, não tem uma normativa a respeito de projeto de ensino de graduação na UFGD. Então, muito daquilo que eu vou falar aqui hoje são, como eu posso dizer, são os aprendizados construídos nesses últimos anos que a UFGD existe. Conforme os problemas vão existindo, a gente vai encontrando soluções práticas no dia a dia no que diz respeito a projeto de ensino, ok? Então, o que é um projeto de ensino? Né? Projeto de ensino de graduação são propostas pedagógicas, disciplinares e interdisciplinares, principalmente. Às vezes a gente pode pensar assim, eu vou propor um projeto de ensino da disciplina que eu ministro. Não, pode envolver várias disciplinas também, composta por atividades a serem executadas por discentes. Por quê? Quem executa o projeto é o discente. É o aluno, sob a coordenação do professor, ok? Com destino a criar situações de aprendizagem mais dinâmicas e efetivas na perspectiva da construção do conhecimento. Então, a proposta do projeto de ensino está para além da aula ministrada no decorrer do curso, né? Então, o projeto de ensino são atividades alternativas, complementares, de aprofundamento daquilo que o professor coloca em sala de aula, destinado à comunidade discente e desenvolvido em momentos distintos da sala de aula, tá? Então, o projeto de ensino, ele tem como escopo o ensino, com aprofundamento em determinado assunto da aula, em determinado nicho da aula. Se distingue do projeto de pesquisa, porque o projeto de pesquisa você tem um problema e vai investigar um problema e dar solução para aquele problema, sim ou não, na maioria das vezes, sim. Se distingue do projeto de extensão, porque o projeto de extensão se direciona à comunidade externa da UFGD. Isso não significa que o projeto de ensino pode ter consequências lá no projeto de pesquisa e também pode envolver a comunidade externa da UFGD. Mas o objetivo principal do projeto de ensino é o ensino em si dos alunos que participam daquela disciplina ou daqueles componentes curriculares, ok?
Então, é importante dizer que o PEG não é uma repetição daquilo que é feito em sala de aula. Isso é monitoria, não é uma repetição. Porque a monitoria, o professor, com auxílio de um monitor, se propõe a reforçar o conteúdo que foi ministrado durante as aulas da disciplina, com o objetivo de reduzir a retenção dos alunos em determinada disciplina. Então, o professor coloca lá o conteúdo em sala de aula, o monitor vai rever aquele conteúdo que foi ministrado para que os alunos que recebem a monitoria tenham êxito na prova e aí a retenção do componente curricular seja diminuído. O PEG, por outro lado, tem o objetivo de aprofundar os aspectos e conhecimentos de determinada disciplina, em que uma das consequências é a diminuição da retenção da disciplina. Não é o objetivo, né? Então, assim, a partir do momento que o aluno tem um conhecimento mais aprofundado e mais amplo de determinada disciplina ou de determinado assunto dentro da disciplina, a consequência vai ser a diminuição da retenção ou da evasão, que é diferente da monitoria. A monitoria, o professor pega o monitor para evitar que os alunos reprovem naquela disciplina. Não é o caso, ok? Se eu estiver indo muito rápido, gente, então, por favor, me falem, tá? Porque assim, eu sou acelerada, bastante acelerada, tá bom? Tá, então assim, quem pode participar de um PEG? Primeiro, o coordenador orientador, que é quem submete a proposta de projeto de ensino de graduação. Então, este coordenador orientador é o docente responsável pelo cadastramento e coordenação das atividades da equipe de trabalho, recebe, dá os encaminhamentos, elabora relatório, convoca para reuniões, além de executar as atividades inerentes ao projeto, ao plano de trabalho do projeto. No caso, aqui está escrito assim, responsável pelo cadastramento. Então, assim, não significa que o professor, vocês, vão fazer o cadastramento da proposta do projeto de ensino do CIPAC. Não. Isso quem vai fazer é a secretaria do curso, a secretaria da direção. O que o professor da UFGD vai ter que fazer é pegar o formulário próprio da proposta de ensino de graduação, está na página da COGRADE, seja projeto de ensino com ônus, seja projeto de ensino sem ônus, ele vai escrever a proposta dele, encaminhar para a comissão de ensino, depois a comissão de ensino também encaminha para o conselho diretor aprovar. Junto dessa proposta é importante vir também o plano de ensino da disciplina ou das disciplinas a que se refere o projeto. Essa sua fala é muito importante, porque a gente está com alguns problemas na face de editais e de projetos passados. O que estava acontecendo? Não se fazia esse cadastro, essa inscrição ou esse encaminhamento para a Prograde. Não estava sendo feito lá atrás. Nem estou falando agora dos últimos anos, não, mas em 2015, 2016, antes do CIPAC. a gente preenchia um formuláriozinho, passava aqui no conselho diretor, acabou. E ficava tudo interno aqui. Nem ia para frente. Já aconteceu de eu receber relatório de projeto de ensino de graduação lá na COGRADE e não tinha projeto lá. Falei, gente, mas cadê esse projeto? E aí, o que estava fazendo mesmo com o que acontecia? A gente tinha aqui dentro, o uso do cachimbo deixa a boca torta, e aí foi passando, o professor falou, olha, só aqui dentro mesmo, não precisa ir para frente, não precisa andar, é só aqui dentro. Tá vendo o modelinho? É esse modelinho, se preenche o conselho. Ó, eu entrei aqui em 2014, recebi essa instrução e fui fazendo os projetos tudo aqui dentro. Né? Então, a gente nunca andou com o projeto. Até receber um puxão de orelha do relatório que foi, não tinha projeto. E aí foi o professor Jair, o professor Erlane, o professor Eduardo,
E aí foi quando você veio com o Pedro, para a gente fazer, o Pedro está aqui, porque a gente fez um convite, tanto para o Pedro quanto para a Francisca, que hoje o Pedro está na Secretaria da Direção, e a Francisca está na Secretaria de Graduação, na Secretaria de Cursos, né? Por quê? Porque passa por eles, né? Tem esse cadastro, tem esse envio, e uma vez que não envia, automaticamente não gera o número de processo, e eu não tenho depois como prestar conta. E aí, se for o professor que cadastra um com ônus, ele tem lá, indeferido. Por que ele está devendo relatório? Porque ele não entregou o relatório daquele que ele nem fez o cadastro. Então, assim, essas questões, a gente tem 2 anos, está tomando o maior cuidado aqui. A gente preza por esse, inclusive, foi por causa disso que a gente sentou em conselho e achou importante ter comissão de ensino, porque até então a gente não tinha comissão de ensino aqui na FAS, e a gente falou da importância da comissão, porque passa pela comissão, para depois ir para o conselho, para depois ir para a Prograde. E isso melhorou muito o nosso fluxo. Inclusive, se você entrar hoje na página da FAS, a gente tem o fluxo do projeto de extensão, do projeto de pesquisa, e agora a gente vai fazer também o fluxo do projeto de ensino, para quando o professor quiser fazer esse cadastro, ele só olha lá as etapas, aonde tem que ser, para que a gente não corra o risco depois de ter aí falta, né, de um processo como a gente, infelizmente, Aconteceu. Isso aconteceu. Com relação, eu vou abrir um parênteses, né? São poucas as vezes, mas acontece. Do professor entrar em contato com a Prograde pedindo declaração de projetos de ensino finalizados para efeitos de progressão. E aí a gente emite uma declaração com todos os projetos que o professor iniciou e finalizou de maneira adequada. Neste caso, desses projetos que não chegaram lá, fica perdido, porque a gente não tem registro de nada. Tá? Depois, lá na frente, eu vou colocar quais os documentos exigidos para efeitos da Prograde para aprovação de um projeto de ensino de graduação, seja com ônus, seja sem ônus. Porém, como a professora Jane falou, né, quando o professor entrega a proposta do projeto de ensino para a comissão de ensino, junto com os planos de ensino das disciplinas, a comissão de ensino vai ler a proposta, né, ver se está de acordo com aquilo que está estabelecido no plano de ensino, emite parecer, sobe para o conselho diretor. O conselho diretor aprova, junta toda essa documentação, junto com a resolução do conselho diretor, entrega na mão do Pedro ou na mão da Larissa, e aí eles vão abrir um processo no CIPAC. Então, cada projeto de ensino tem um processo no CIPAC, e aí encaminha o processo lá para a Prograde. Tá? Essa parte do processo, assim, eu e o Pedro já trocamos várias figurinhas, eu acho que já está certo. Tá? Mas é importante saber que cada projeto de ensino tem que ter um processo. Tá? E aí, tanto na hora de iniciar, quanto lá na frente, na hora de finalizar, para iniciar, precisa da resolução do Conselho Diretor e também da resolução do CPEC. Para finalizar também, precisa da resolução do Conselho Diretor e precisa da resolução do CPEC. Se fica faltando, por exemplo, acontece com o projeto de ensino sem ônus, como a professora Jane falou. Abriu o processo, encaminhou lá para a Prograde, está lá o processo parado. Pode ser que o professor deu andamento, finalizou, entregou o relatório aqui, aprovou por meio de resolução do Conselho Diretor, mas não encaminhou essa documentação final lá para a gente. Fica parado. Aqui pode ser que esteja tudo certo, mas a certificação do projeto de ensino,
tanto para o coordenador, tanto para os participantes, só acontece após a aprovação do relatório final no CETEC, seja para projeto de ensino com ônus, seja projeto de ensino sem ônus. Isso também vai ser importante para pontuar, né, nessa classificação, porque já teve um projeto aprovado, com relatório, Sim. vai contar pontos, né, na avaliação do... Sim. Na parte do edital, né, que nós, depois eu vou colocar aqui quais os critérios que nós, da comissão lá da Prograde, levamos em conta para avaliar cada projeto de ensino de graduação e pontuar, né. Depois, mais para frente, eu vou colocar a importância dessa pontuação. Mas, há uns 3 anos atrás, a pontuação era 5, ou seja, cada professor tinha um limite de até 5 projetos de ensino de graduação devidamente finalizados. Hoje, reduzimos para 3, tá? Depois de muitas conversas, ficou estabelecido lá na Prograde, que essa pontuação desses relatórios finais se referem aos projetos de ensino com ônus, tá? Então, nessa pontuação, a gente só vai levar em conta os projetos de ensino com ônus que o professor submeteu. Projeto de ensino sem ônus, a gente não leva em conta. Por quê? Porque na hora de reprovar uma proposta, no primeiro crivo do edital, que é o crivo de atendimento às exigências do edital, um dos aspectos existe pendência na Prograde com projeto de ensino com ônus, né? Então, assim, não seria justo lá na análise de mérito e relevância colocar também projeto de ensino sem ônus. Então, assim, com relação ao edital de todos os anos, a gente só conta projeto de ensino com ônus, ok? Aqui, nessa parte do coordenador orientador, é uma coisa que raramente acontece, muito raro acontecer. Mas é legal colocar mais de um docente para apresentar o projeto, porque isso enriquece a proposta, né, traz a interdisciplinariedade, né, e a interdisciplinariedade no projeto é um dos pontos muito relevantes na análise do PEC. Então, existe a possibilidade de pelo menos 2 ou 3 professores coordenarem a mesma proposta de projeto de ensino de graduação. Não é proibido, tá bom? Essa questão que você está falando é muito interessante. Lá no curso de administração, a gente sempre trabalha com 3 ou 4 docentes, 3 ou 4 disciplinas para fazer a interdisciplinaridade do assunto. E, na grande maioria das vezes, a gente consegue a aprovação do projeto comum, porque a gente está sempre com mais de um, nunca sozinhos. E isso dá também para nós, junto ao curso, uma viabilidade de mais alunos participarem, porque aí são 4 ou 5 turmas e elas interagem no mesmo assunto. E isso é bem legal para poder fazer com que funcione o projeto. Sim. Desses anos que eu acompanho o projeto de ensino com ônus, só tenho que 10 anos. 10 anos. Só isso já faz tempo, só recebemos uma proposta com projeto de mais de um professor. Como coordenador, submetendo uma proposta só que trazendo várias disciplinas, vários assuntos, os 2 professores, esse assunto aqui dá para a gente fechar uma caixa grande de interdisciplinariedade, vamos trabalhar. Então, assim, a grande 99% aí dos professores submetem sozinhos suas propostas de projeto de ensino. É importante saber também que, eu posso chamar um docente de outra unidade acadêmica? Pode, é muito legal.
Só que daí, se isso acontecer, a aprovação da proposta também tem que passar na outra casa. Tem que ter duas resoluções. Tem que ter 2 resoluções dos 2 conselhos diretores. Mesmo se for colaborador? Não, colaborador não, porque o colaborador é mais uma mão para executar o projeto de ensino. Agora, se a proposta for a coordenação do projeto de ensino, aí tem que passar nas 2 casas. E, por exemplo, ele diz no edital que é uma bolsa por orientador. Aí poderia ter mais de uma bolsa. Não, é uma bolsa por projeto. Não é orientador. É que é limitado uma por professor. Sim, mas aí no caso vai ser o projeto que vai ser contemplado, tá? Professora Cris. Então, no caso aqui tem o coordenador do projeto, os colaboradores do PEC. Então, eu posso inserir mais de um coordenador no projeto? Era essa? Não, no caso assim, o coordenador vai ser um outro docente que também vai ter as mesmas atribuições de um coordenador, como se fosse um coordenador. É que, desculpa, é que eu gosto muito de caixinhas. É que como eu consigo enxergar claramente as caixinhas, tá? Tá ali, coordenador do projeto. Deixa eu dar a diferença. A uma pessoa. Deixa eu dar a diferença do colaborador, professora Cris, que daí vai ficar, acho que vai ficar mais fácil. O colaborador pode ser um docente, pode ser técnico administrativo, pode ser convidado, voluntário, seja da UFGD, seja de outra instituição, que participa no todo ou em parte das atividades desenvolvidas. Ou seja, o coordenador, os professores coordenador, eles vão pensar na proposta daquilo que precisa ser executado durante o projeto, né? O projeto vai ser assim, 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 assado. Ok, se você chama um professor colaborador, vamos supor que você pensou num aprofundamento de um conhecimento da sua disciplina, mas tem um parênteses da sua disciplina que você não domina tanto e que você acha importante os alunos terem conhecimento. Você chama um professor para te ajudar, colaborar a desenvolver esse parênteses. Ele não vai coordenar com você todo o projeto. Ele não vai pensar com você em todas as atividades que deverão ser executadas no projeto. Você entendeu? Essa é a diferença do colaborador. Ele pode participar de todas as atividades, mas aí ele entra como colaborador, ou seja, na mão de obra, simplesmente na mão de obra, você pensou nas atividades que deverão ser feitas durante a execução do projeto, tá? Ou ele pode participar somente de uma atividade a ser feita na execução do projeto. Principalmente porque o coordenador vai ser responsável pela entrega do relatório e fechamento do projeto, né? Se tiver, por exemplo, porque tem o ônus de se não entregar o relatório, ele não poder participar dos próximos editais. Acontece mesmo com o colaborador, se ele for colaborador, não, ele pode, como coordenador, participar de outros editais, certo? E aí, nesse caso também, poderia ser colocar como coordenador e orientador que vai sair para pós-doc ou Colaborador. não, coordenador e orientador. Então, por exemplo, eu tenho a orientação do moral interativo, dentro do projeto do moral interativo. Aí, eu combino com o Narciso, por exemplo, que vai ser para capacitação. Aí ele assume um tempo de coordenação do projeto, eu assumo outro tempo de coordenação do projeto, ficamos com os 2 coordenadores da ação? Pode ser? Não. Não, porque o relatório final deve ser assinado pelos 2. Entendeu? Lá na Prograde não tem como a gente saber quem executou. O professor Narciso executou até aqui, e daqui a professora Tânia executou, porque o professor Narciso saiu. Não, os 2 professores são responsáveis pela execução do projeto. Na proposta inicial, os 2 assinaram. Então, na entrega do relatório final, os 2 devem colocar aquilo que foi feito pelos 2. Professor? Acho que respondeu já. Pode mais de um coordenador. Pode, tá? Essa foi a minha dúvida. Isso. Até eu fiquei pensando aqui, vamos supor que eu faço um projeto, um coordenador, e
E aí eu lembrei que você falou da questão do você chamar outro professor de outra Unidade. Um colega que deve ser a Sim. eu posso chamar ele como coordenador também do projeto, e ele vai ter que passar também esse projeto na Isso. RH. No caso, assim, se ele topar, né? Entrar em conjunto com você na coordenação. Aprova a proposta aqui, aí pega toda a documentação dessa proposta aqui e encaminha para lá também. Tá? O importante é que tem que ter a resolução das duas casas. Tá bom? E importante também é que seja evidenciado a participação dos dois na descrição das atividades. Sim, né? com Porque certeza. porque às vezes esse projeto com carga horária bem pequena, não tem por que dividir, né? Porque com carga horária pequena só para os dois populares. Não, com certeza, até porque pressupõe-se que uma proposta de projeto de ensino com 2 ou mais coordenadores é um projeto mais robusto, né? Então, gente, eu recebo projeto de tudo quanto é jeito lá. Tem professor que tem preguiça de escrever e vai ser prejudicado, né? Principalmente na avaliação de mérito e relevância, tá? Aí depois temos beneficiários dos participantes, quem são? O público-alvo, os alunos, a comunidade discente da UFGD, sendo facultada a participação da comunidade externa, caso haja ações de extensão. Há muito tempo, uma professora da FAEM, a Eliane, ela, depois da pandemia, ela não submeteu mais proposta, mas todo ano ela submetia uma proposta da engenharia de alimentos, em que ela pegava um grupo de alunos para trabalhar a engenharia de alimentos, mas também ela levava esse conhecimento nas escolas da rede pública de Dourados. Então, assim, era muito legal, eu gostava de ler o projeto de ensino, porque assim, os alunos participavam das aulas práticas de engenharia de alimentos e depois do resultado daquelas aulas práticas eles levavam nas escolas para a meninada saber como funciona essa questão da engenharia de alimentos. Então, funcionou, não, a prioridade não era a extensão, né, mas o ensino da aula prática. Mas aí ela aproveitou a ideia do projeto de ensino e levou para as escolas também. Uma pergunta, por exemplo, se alguém da economia tivesse a ideia de fazer, por exemplo, um ciclo de debates ou palestras sobre assuntos de economia do Brasil, por exemplo. Sei lá, só eu faz um projeto, que marca uma reunião lá a cada 2 meses, e vem alunos de outras faculdades participar. Então, das disciplinas de economia, sei lá, economia brasileira, alguma coisa, estou dando ideia que eu pensei em economia, mas a expressão podia ser sobre. A gente fez um projeto na pandemia que era negócio em tempo de crise, né? Se vier alunos de outras faculdades, porque não seria De outras extensão, instituições. não, ou de outras instituições, eles poderiam ser um projeto de ensino, não extensão. Seria uma forma de você produzir e enriquecer o debate em relação aos nossos alunos. Eu acho que não seria extensão. Sim, pode. Aí o aluno vai não está vinculado a uma disciplina, ele vem porque ele quer participar daquele debate, ele quer ouvir uma palestra. Aí quem chegou se inscreveu, mesmo que seja só de uma disciplina. Pode ser. Você tocou num ponto importante, professora Tônia. Mesmo que o aluno não participe da disciplina. Gente, projeto de ensino não é uma atividade da disciplina. Projeto de ensino é algo diferente que eu vou fazer para aprofundar o conhecimento, para ampliar o conhecimento do aluno. Não é um outro jeito que eu encontrei para dar a aula. Não, nós recebemos uma proposta de projeto de ensino aqui, que eu olhei e falei, não, esse negócio não tem. Até conversei com a professora Tânia, mas passou, mas assim, depois eu vou colocar isso mais na frente. Então, isso significa que um aluno de outro curso, de outra faculdade, poxa, eu me interesso, vou lá saber. Ele participa e recebe certificação como todos os outros participantes
visitas a instituições públicas, privadas, nacionais e internacionais, é exatamente essa visão. A gente levar o aluno, né, a um aprendizado, mas não que a gente está falando isso da sala, do ensino. Lógico, eu falo de logística, eu falo de cadeia de suprimentos, eu falo de produção, eu falo de empresas nacionais, internacionais, e o projeto que passou agora, que a gente vai para a fábrica da Natura, em São Paulo. Eu já fui lá. Então, não é essa visão mesmo, não é, eu não dou aula sobre a Natura, mas o que ele vai ver ali em 4 horas de visita é essa complementação do projeto que a gente quer, essa visão dele. E aí a gente, em paralelo, está fechando também lá no centro de distribuição dos Correios, que é o maior da América Latina, para a questão logística para o aluno entender como que chega o produto aqui. Eles já vão levar as cartinhas de atraso, né, que demora demais para chegar em prazo, para perguntar um pouco. Mas, de qualquer forma, é essa a visão que o projeto tem. Sim, com certeza. Depois, uma outra pessoa importante é o aluno bolsista, né? Que é a pessoa que auxilia o professor na execução do projeto. A diferença é que, como eu posso dizer, ele não é um mero participante do projeto, ele recebe mais tarefas para, na execução do projeto de ensino e vai receber bolsa, tá? Como que é o nome dela? Elise. Eu já troquei ideia com você. Com certeza. A Elise perguntou, né, desse aluno bolsista, dessa bolsa. É uma bolsa por projeto, né, uma bolsa no valor de R$ 2.800. O professor ele pode estabelecer assim: 4 alunos vão receber a bolsa. Então, um mês, R$ 700 um aluno, no segundo mês outro aluno, no terceiro mês outro aluno, no quarto mês outro aluno. Nunca aconteceu isso. Nunca. Então, assim, quando abre o edital de seleção de bolsistas, a maioria dos professores seleciona um aluno, tá, para ajudar na execução das atividades do projeto de ensino, e aí esse aluno vai receber 4 meses, R$ 700, se tudo der certo ano que vem, ninguém cortar o recurso. Tá? Tem mais alunos que também querem colocar mais a mão na massa, estão super interessados, mas só tem uma bolsa. A gente deixa de fora? Não. Chama esse discente para ajudar também na execução do projeto, só que daí ele entra como aluno voluntário, tá? Também tem que entregar relatório, tá? O bolsista ele entrega relatório para receber a bolsa, manda o relatório lá para a COGRAD todo mês, né, para ele receber a bolsa. Se ele não entrega o relatório das execuções das atividades feitas naquele determinado mês, ele não recebe a bolsa. E o aluno voluntário também deve entregar relatório. Mas por que, Elisângela, tem que entregar relatório sendo que não recebe bolsa? Porque todo início de ano, no relatório de gestão que a gente faz para a PROAP, a gente tem que informar quantos alunos voluntários trabalharam nos projetos de ensino. Esse dado a gente tem que informar. Eu acho que assim, na esperança de um dia vir bolsa para todo mundo, né, tem uma média. Então assim, a gente informa os alunos que receberam bolsa e também informa os alunos que trabalharam voluntariamente na execução do projeto. Bom? Discente. Instituições parceiras. A professora Jane falou, né, da face. Acho que teve um projeto de ensino, eu acho que inclusive da professora Jane, antigo, que ela chamou instituições parceiras para troca de conhecimento e ajudar na execução do projeto de ensino. Isso é muito comum nos projetos de ensino da FCBA, da FCA e da FACET. Então, assim, a faculdade, a universidade não tem um laboratório, não tem um know-how que é importante para a execução do projeto.
conheço alguém lá do IBAMA, da Embrapa. Vou chamar para me ajudar na execução do projeto nesse assunto aqui. Chama para... não precisa fazer convênio, não. Não precisa, é só mencionar, olha, lá na Embrapa, lá na Natura, tem alguém que vai me ajudar na execução do projeto nessa atividade aqui. Não precisa ser em todo o projeto também, pode ser em uma atividade também. Bom? Fala, professora Cris. Então, uma coisa que a gente já se deparou com um problema, a questão das horas, tá? Então, assim, eu acho que é isso. Nós devemos ou solicitar para que os projetos forem enviados para nós uma organização em termos de horário do coordenador, dos coordenadores, dos colaboradores e de quem participa. Essa carga que participa que nunca aparece. Isso. Então, isso quem vai determinar é o professor coordenador. Por quê? Projeto de ensino não é aula, tá, gente? Então, assim, a gente sabe que um professor ele tem que ter pelo menos 8 horas aulas durante a semana, em sala de aula. Isso é o mínimo, é o que a lei pede. Projeto de ensino não é atividade de sala de aula. Eu posso usar uma aula para explicar alguma atividade do projeto de ensino? Sim, pode, mas não pode transformar a aula em projeto de ensino. Então, se o professor tem que ter no mínimo 8 horas aulas por semana, ele tem o restante da semana para elaborar a sua proposta de projeto de ensino, e aí ele vai pensar, bom, meu projeto de ensino, depois eu trouxe alguns exemplos bem sucintos, né, de 3 projetos de ensino, eu coloquei as horas desses projetos de ensino. Quando o projeto de ensino é mais robusto, ele vai pensar nas atividades. Eu acho que o ponto de partida, professora Cris, assim, essa atividade aqui, ela é mais complexa ou não? Eu preciso de quantas horas para desenvolver essa atividade? Então vai aqui. Se for uma palestra, é mais simples, entendeu? Mas quem determina a carga horária do projeto de ensino é o coordenador. Então, eu acho que o ponto de partida é você desmembrar as atividades do PEC, né? E pensar em quantas horas são necessárias para desenvolver aquela atividade. Aí você fecha a carga horária do PEC e tudo, ok? Já que estamos falando de carga horária, acho que você vai falar exatamente, mas eu te vou fazer essa pergunta. Eu fiz um PEC lá na Cadir, antes do que eu dei lá, de 12 horas. Só que agora eu estou fazendo relatório e foi muito mais simples. Eu posso fazer esse ajuste no relatório final e justificar o aumento da carga horária? Então, isso não é um problema. Talvez eu tenha planejado uma quantidade de horas, mas a atividade... Tem que deixar muito bem justificado. Por quê? Porque, assim, o problema de não ter a regulação de projeto de ensino na UFGD, né? Porque você apresentou uma proposta que foi de um jeito, né? E aí, agora que você está fazendo o relatório final, você descobriu, não, trabalhei muito mais. Só que lá atrás, o conselho diretor aprovou essa proposta. E aí, o conselho diretor, a casa, vai emitir o certificado. Pode ser que o diretor embasse. Mas como a sua proposta foi de um jeito e agora você está aumentando a hora? Então, eu penso e recomendo que seja muito bem fundamentada essa alteração. Ok? Quem pode coordenar? Os docentes efetivos, né? E os docentes cedidos, docentes substitutos, visitantes, desde que a finalização do projeto esteja compatível com o encerramento do contrato, o termo de cooperação. Eu não sei se é o caso de algum professor que está aqui ou se tem algum professor da face que esteja nessa situação, tá? Mas é importante, se o professor não for efetivo da universidade, ele tem que finalizar o projeto antes de ir embora. Tá. O que um PEG bom deve ter? Meu
professor não pode ter preguiça de escrever, tá? Não pode. Não, eu tô falando, depois vai ficar mais claro isso, depois eu posso... tem o projeto da professora Daniela Menezes, que foi o que ficou em primeiro lugar ano passado na seleção. Eu fui ler a proposta dela, nossa, a mulher assim, sabe? Escreveu, não, enfim, foi justo o fato dela ter ficado em primeiro lugar na seleção. Então, vocês são professores, né? Então a justificativa, a relevância, deve expor a importância do projeto, o desenvolvimento das competências, as habilidades a serem alcançadas. Por que o projeto é importante? Por que eu pensei nesse projeto? Né? A fundamentação teórica, já recebi, é bem comum, projetos de ensino da face de não ter fundamentação teórica. Tá? São muito objetivos, digamos assim. Tá? Coloca lá 3 linhas de um autor e acha que não. Tá bom, beleza. Só que a hora que vem um PEG que o professor se desdobrou na fundamentação teórica, você fala, ah, meu filho, sinto muito. Ai, meu filho, vamos lá para Né? Não tem orçamento, né? Sim, eu tô falando isso porque assim, tá rolando um edital. Quando é PEG 100 anos, beleza, né? Mas isso é uma situação complicada, né? Porque tem que estar beleza. Sim, mas para um edital que está rolando seleção, a fundamentação teórica, para o professor que se desdobra em colocar tudo no seu projeto de ensino, a pontuação dele vai lá em cima, tá bom? Mas aí vocês incluem a fundamentação teórica em quais itens? Porque tem... Me ajuda aí porque eu não estou com edital. Tem resumo, justificativa, objetivos, metodologia, avaliação... Na justificativa. A maioria dos professores colocam na justificativa. Tá? Porque o resumo é o resumo mesmo. Você pega um pedacinho da justificativa, um pedacinho da metodologia e um pedacinho da avaliação e coloca no resumo. Né? Aí a justificativa, você, ó, por que esse pega importante? Eu acho importante que a gente pense assim, um projeto de pesquisa, a gente pensa em fazer com a produção do artigo. O projeto de extensão, a produção do relatório, né, das horas, da complexação da extensão. E o PEC, o ensino, a gente tem que pensar para a publicação do estudo de casa. A Contábeis tem um monte de casos de sucesso, gente que revolucionou o ensino de contabilidade com novas metodologias e tal. Então tem que ser pensando nesse direcionamento, assim, sabe? E aí, a coisa da metodologia ativa lembra muito aqui, em novas formas de aprendizado, em extrapolar a relação de sala de aula, etc. Então, você não fundamenta só o seu objeto teórico. Entendeu? Você vai discutir, sei lá, a fundamentação da sua pesquisa, da sua aula. Vai colocar também um pouco sobre a questão da metodologia. Sim, isso mesmo, professor. Também a clareza e consistência dos objetivos, um objetivo geral, né, e também os objetivos específicos, né, que se pretende com esse PEG, tá bom? Cada objetivo específico deve ter uma clara correspondência com pelo menos um resultado esperado, né? Você coloca lá vários objetivos, mas pode ser que não aconteça esses vários objetivos, mas eu espero pelo menos que isso aconteça ao final da realização do projeto de ensino. Clareza e consistência da metodologia, né? Como que eu vou fazer esse projeto de ensino? Como as atividades serão executadas? Qual que é o método? Né? Gente, eu sei que para ensino, às vezes os professores falam, cara, como que eu vou ensinar isso de uma maneira diferente?
né? Para as ciências exatas, da saúde, né? Pode ser que fique mais claro, né? Mas é de fato sim, como se realizarão as atividades, ok? Clareza e consistência dos resultados esperados, já falei, e a viabilidade da execução. Ok, essa viabilidade da execução deve descrever e justificar os itens necessários para a execução do projeto, sejam eles financeiros, materiais ou pedagógicos. Quando descrito essas atividades e esses recursos precisam estar, assim, quando a gente faz um projeto de pesquisa, a gente descreve, né, aquelas ações, tem cronograma e tudo. E aí eu sinto falta de vários projetos que a gente vê assim, dessa clareza. Então, por exemplo, o projeto de duração, às vezes, de uma disciplina inteira. Eu sei que a gente chegou nesse ponto que não pode se confundir com a disciplina. Mas qual ação vai ser realizada na semana 1, na semana 2, na semana 3, que às vezes precisamos já. Vocês esperam isso? Não esperamos. Na maioria das vezes, dos projetos de ensino que a maioria dos professores, 90%, não coloca isso. Tá? Assim, o máximo que eles colocam assim, a viabilidade da execução do material de consumo justifica porque precisa daquela lista de material de consumo, seja o que for. A viabilidade da execução, por que eu preciso de um aluno bolsista? Pronto. Né? Então, assim, no caso, vai o professor querer explicar, eu preciso disso aqui para executar um projeto de ensino. Tá? Nós, infelizmente, na UFGD temos um problema, todo ano estou sendo sincera com vocês, tá? Eu não posso deixar de falar, não dá, né? Não me sentiria bem. A gente solta o edital no meio do ano, pede a lista de previsão de materiais. Geralmente o pessoal da face pede papel, caneta, HD, né, para a execução do projeto, essas coisas. Material de escritório é o que geralmente a face pede. Tá? Então, na medida do possível, o material da face sempre está ali para não almoxarifado, para retirar. Mas pode acontecer que determinado professor pense num item que um item diferentão lá, e a universidade não tem. Esse ano nós tivemos um problema muito sério, que a lista de material do ano passado, que os professores mandaram, lista de desejo, digamos assim, né, para os PEGs serem executados esse ano, ficou parada, o Compras não foi atrás e muito projeto de ensino foi prejudicado pela indisponibilidade do material. Bom, então assim, vocês vão colocar a viabilidade da execução, tem um projeto de ensino da face, que é palestra, né? Aí pede muita caneta, muito papel, né? Pode acontecer, aconteceu um problema aí de não ter caneta, de não ter papel, né? E aí vocês vão explicar por que precisa desse material, tá? A viabilidade da execução. Então assim, de fato explicar por que eu preciso do material de consumo. No caso assim, por que eu preciso do dinheiro para a compra do material de consumo? Por que eu preciso do aluno bolsista? Porque o aluno bolsista não é um participante do projeto de ensino, é aquele que tem atividades determinadas na execução do projeto. Ok? Bora. O que levar em conta para avaliar o PEG? Então, isso aqui é o que a Prograde vai analisar das propostas que chegarem para nós lá. Vai ser nomeada uma comissão, eu faço parte da comissão e mais alguns servidores também da Prograde. Então, assim, a gente vai ler todas as propostas que chegaram. A gente não lê nos mínimos detalhes, não. A gente lê assim, resumo, justificativa. Resumo, justificativa,
e ali no meio está a metodologia, né? Então, apoio e permanência do estudante na graduação tem a pontuação de 0 a 4. Então, assim, o professor escreveu lá a sua proposta. Como que eu vou conseguir enxergar que a proposta dele vai ajudar no apoio e permanência do estudante na graduação? Tem professor que se desdobra nisso, tem professor que não. Apresentar características inovadoras na atividade do ensino. Geralmente, isso diz respeito à inovação propriamente dita. Os projetos de ensino da FCH, da FACE, é mais difícil da gente pensar em inovação. O professor tem que, como eu posso dizer, esquentar o miolo, né? Como é que eu vou colocar inovação nesse projeto de ensino aqui? Porque geralmente inovação pressupõe a descoberta de uma nova tecnologia, o registro de patente, alguma coisa assim. Isso é inovação. Então a gente coloca uma notinha de rodapé ou uma boa justificativa com o referencial teórico, dizendo que inovação vai além de um novo produto. E aí explica isso, para poder o nosso projeto de inovação vai além dessa parte, né? Sim. Tá? Não à toa, professora Jane, os PEGs da FCS, da FCBA e da FCA sempre ficam os primeiros, tá? Agora a gente Por conta dessa, então assim, por conta dessa questão da inovação, que a pontuação vai de 0 a 2. De 0 a 2. Tá? Ou, Elisângela, por exemplo, se a gente propor um clube de leitura, se eu der 10 projetos, quem quiser pegar, pode pegar. Um clube de leitura. Mas é um clube de leitura, essa fase, tipo, um dia, a cada quinzena, a gente pega um livro e um romance. Um livro e uma obra. Então, tem os cursos. É bom que eles elaboram leitura, né, capacidade de análise texto. Mas aqui não é. Por exemplo, aqui na face seria inovador o clube de leitura. Na fase, não. Entendeu? Mas aí, mais um clube de leitura. Ok, mas é como eu posso dizer, clube de leitura pode ser, depois eu coloquei lá, pode ser um grupo de estudo. A ideia está ali. O que tem de inovador no grupo de estudo? Não, trazer um grupo, não. Um clube de leitura de obras de literatura mesmo, ciclo senso para a face. Para usar a literatura como uma forma de desenvolver capacidade analítica, leitura de leitura de cenário econômico, leitura de realidade brasileira, crítica, perspectiva crítica. É bastante inovador para a área de negócios. Usar a literatura para isso. Então, vai ter que argumentar isso. Por quê? Isso, você vai ter que argumentar isso. Porque a gente lá, a hora que a gente, como eu falei, os projetos de ensino da FACET, FCS, FCA, FCBA, tem muita questão de ciência e traz produto novo, traz alguma coisa nova. Porque o clube de leitura, a meu ver, professora Tânia, isso é meu ver, é um método diferenciado para adquirir conhecimento, não é um resultado. Nos projetos de ensino que a gente avalia lá e que traz inovação, a inovação está lá no resultado. Sim, mas a inovação pode ser produto final ou não, né? Não, eu acho que agora eu entendi o que muitos não passavam no meio. Porque eu olhava lá, poxa, você tem, né? Mas essa fala, se segunda fala aqui que eu já notei, que eu não vou deixar de fazer, é colocar referencial teórico na justificativa que eu coloquei. Nunca escrevi uma linha. Eu nem referencial teórico eu colocava. Eu coloquei. Nem achei que precisava, porque eu nunca vi um link lá, como diz o Cristiano, nunca achei a caixinha referencial teórico, eu passei despercebido, entendeu? E a outra questão é o que é considerado inovação na área de gestão de negócios é algo que a gente vai ter que justificar para vocês, entendeu? Se vocês não são nunca obrigados a entender pela nossa visão
E cabe a gente agora colocar. Então, eu acho que agora, para mim, ficou muito claro o porquê que muitas das vezes eu olhava e falava assim, foi aprovado, mas não encaixa no orçamento. Agora eu entendi porque ele foi lá no final da linha. Eu vou trazer um exemplo, eu não vou me lembrar o nome do projeto de ensino, mas a professora Rosa Alice, da FCH, da Psicologia, ano passado ela propôs uma proposta de projeto de ensino de graduação. Olha, psicologia, medicina, e ela se desdobrou muito para mostrar a inovação do projeto de ensino dela. Ela olha, e assim a gente, nossa, essa professora escreveu mesmo, tentando provar a inovação do projeto de ensino dela. Aí, ano passado, ela conseguiu ser selecionada para a bolsa, tá? Então, assim, toda essa pontuação é importante por quê? Porque os 20 primeiros, porque a Prograde, ela recebe 20 bolsas. Todo ano a gente recebe 37 propostas de projeto de ensino, teve anos de receber 45. Só que somente os 20 primeiros que são contemplados por bolsa. Por isso a importância dessa pontuação. Eu fico assim um pouco preocupado, não estou bem a parte digital, né, mas como eu fiz a avaliação, a comissão da própria Prograde. Prograde. Aí eu fico um pouco assim, olhar o avaliador em relação ao que é a inovação da área fácil e agora ser rápido para o grupo da saúde, por exemplo. Aí não sei se talvez isso é uma ideia futura, né, de que tem que ser pensado também essa avaliação por área, e tem especialista da área também para poder avaliar isso, né? Eu vou te falar como que nós fazemos lá, para não prejudicar os projetos de ensino. Começando Alexandre. Professor Alexandre. Chegaram as propostas. Aí vamos supor que nós estamos em 6 avaliadores. Depende da serviceira lá da Prograde. Se tiver com muito trabalho, a comissão é um pouco menor. Se tiver mais tranquila, a comissão é um pouco maior. Tá, 6 avaliadores. Aí cada um pega um projeto de ensino para avaliar. Eu pego um, a Tânia pega o outro, o Pedro pega uma, a Francisca pega uma, a professora Cris pega uma. Tá. Todo mundo leu esses primeiros. Aí a gente senta, sem avaliar o restante. A gente senta. O que você levou em conta? No caso assim, a gente faz um rodízio, né? Eu leio um projeto, a professora Tânia vai ler o mesmo projeto, tá? Aí a gente se reúne para balizar o entendimento, entendeu? Para não prejudicar. Então aí a gente pega propostas da FCA, da FACET, da FCH, da FAS, para balizar o entendimento. O que é inovação? Aí a gente nota, a inovação vai ser isso, isso, isso. Esse projeto trouxe isso. Esse projeto trouxe isso. Pode ser considerado inovação? Pode. Não, isso aqui não é inovação, não. Tá? Aí depois que a gente faz essa primeira conversa para balizar, aí a gente parte para avaliar todos os projetos de ensino de graduação. Aí a comissão vai ler todos os projetos. A gente faz essa primeira conversa, a gente não sai avaliando todos os projetos de uma vez, não. Tem uma primeira conversa para balizar o entendimento do que vai ser inovação. No caso, por exemplo, que realmente sempre é uma questão. Sim, mas a gente faz essa primeira conversa. Tá? Apresentar coerência textual, exigibilidade metodológica. Gente, tem professor que tem preguiça de escrever. Tá? Então é bem isso mesmo, coerência textual, eu sei que tem gente que tem mais dificuldade em escrever do que outros, mas é isso mesmo que significa, tá bom? Articular pesquisa, ensino, pesquisa e extensão, priorizando o ensino de graduação. Aquilo que eu falei, tá bom? O objetivo principal do projeto de ensino é o ensino, mas pode trazer como consequência a pesquisa e a extensão também, tá bom? Acho que esse primeiro slide devia estar lá na frente, mas tudo bem, depois a gente
Isso aqui, constituir atividades curriculares experimentais que viabilizem temas adaptáveis às especificidades regionais. Eu posso propor um projeto de ensino de graduação que, para estudar um problema aqui do Mato Grosso do Sul, de Dourados, deixar claro, tá? Aqui, por exemplo, é forte a questão do agronegócio, né, na região de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Então, eu posso propor um PEG que coloque em evidência a especificidade regional, pontuação de 0 a 3. Criação de recursos pedagógicos, material didático, gravação de aula, elaboração de livros, museu, coleção. O meu projeto de ensino vai ser a criação do material didático. O meu projeto de ensino vai ser a gravação de aulas de um assunto que eu não consigo dar em sala de aula e que é importante para aprofundar aquela disciplina. Então, eu vou gravar as aulas e vou disponibilizar no site, no blog, não sei. Tá? Elaboração de livros, museus, coleções. Elaboração de livros é muito comum, se confunde com confecção de apostilas também, que fica disponível aí para as outras turmas que verão esse conteúdo e têm interesse em aprender esse conteúdo desse projeto de ensino. Museu e coleções, pode ser montar a coleção de uma revista, alguma coisa de algum assunto que vocês veem determinada, alguma coisa específica. Bom, articular diferentes disciplinas. Geralmente, eu quero chamar a atenção, porque geralmente o professor coloca lá 2 planos de ensino, de 2 disciplinas, 3 pontos, mas esquece de escrever na proposta. Né? É importante, não é só colocar lá o documento. Não, eu tenho que escrever na proposta. Por que eu vou trabalhar em 2 disciplinas, 3 disciplinas? E prever a parceria interinstitucionais, né? Como eu falei anteriormente, vocês têm a opção também de chamar instituições parceiras para ajudar na execução do projeto. Tá bom? Toda essa pontuação é de 0 a 2, 0 a 3, 0 a 4. E aí vai depender, por exemplo, prever parcerias interinstitucionais. Se a proposta não tem essa previsão, vai ser um 0. Entendeu? Aí, se a proposta tem parceria interinstitucional, vai ser um 2. Tá? É bem objetivo isso. Articular diferentes disciplinas. Se a proposta se desdobrou em explicar, né, não só colocou lá o plano de ensino, mas não, estou explicando por que eu vou trabalhar várias disciplinas, é de 0 a 2 também. Bom. E a interinstitucional pode ser uma empresa? Pode. Ou só outra faculdade? Não, pode ser empresas de fora também. Favorecer o intercâmbio docente-discente interdisciplinar, intercursos. Isso é bastante claro. Participação de aluno na condição de bolsista. Isso é assim, tem ou não tem. Se o professor prevê aluno bolsista, ele já recebe 4. Se ele não prevê, já recebe 0. Previsão de publicação de apresentação dos resultados do PEG no ENEP. Também é objetivo. Se prevê a participação do ENEP, já recebe 4. Se não prevê, já recebe 0. E PEGs concluídos, um relatório final com limite de 3. Tá? Com 11. Às vezes vocês fazem conferência lá. Sim. Nós fazemos conferência lá. A gente tem um banco de dados dos projetos de ensino desde 2008. É muito projeto de ensino. Desde que constituiu. Sim. E esses pontos,
Sim. No caso, assim, cada projeto de ensino, ele é criado no processo, né? E aí o parecer a gente sobe no documento também, como documento do processo. Mas isso não está descrito no edital. Tá, página 12. Nossa, página 12 do PDF. Achei a da Cris funcionou. Vai para o 12 dias. É só ter uma caixinha para eles assim. Tá. Quais são as modalidades de projeto de ensino mais comuns, né? Então, assim, as atividades contemplam pelo menos um componente curricular e pode ser feito da seguinte forma. Grupo de estudo, a professora Tânia falou, né? São atividades propostas que objetivam o aprofundamento dos estudos em determinada área sobre a orientação dos docentes, com a formação na área envolvida ou a formação pedagógica do desenvolvimento regular das atividades previstas. Grupo de estudo mesmo. Eu coloquei aqui um exemplo de um projeto de ensino, depois vocês vão ver, que o grupo de estudo da professora FCS durou o ano todo. Né, acho que foi para esse ano passado. Tá? Pode ser um reforço escolar, que é a revisão de conteúdos essenciais de determinada área do conhecimento, cuja temática é pré-requisito para o entendimento dos conteúdos futuros de determinada disciplina. Não é monitoria, porque, como eu disse antes, monitoria, a disciplina está sendo dada. E os alunos não estão entendendo nada daquela disciplina, e a prova está chegando. Vou buscar um monitor. Monitor, revisa esse conteúdo da aula que está sendo ministrada, senão os alunos vão ficar retidos. Não. Reforço escolar, eu estou vendo que tem uma disciplina lá na frente, né? E que os alunos precisam de um certo conhecimento para aprender aquela disciplina. Então, vou propor um projeto de ensino para um conteúdo prévio para reforçar. Então, por exemplo, a gente sabe que os nossos alunos têm uma deficiência enorme na área de matemática. Muito básica. Porcentagem, regra de 3 e avaliação. E aí, a disciplina de estatística, por exemplo, vai ser daqui a um semestre. Aí eu proponho um projeto de ensino onde aulas de reforço de dados básicos estatísticos, não da disciplina de estatística, vai ser ministrada por um aluno, que aí nessa questão a gente vai combinar com o aluno, uma lista de exercícios e tal, mas são assuntos básicos para ajudar o aluno que vai fazer estatística no semestre, por exemplo. E isso, então, caracteriza um Reforço escolar, projeto de ensino. Tá? Outras práticas pedagógicas, que daí tem uma infinidade de ideias, gente. O professor às vezes está lá dando aula, vem uma... gente, posso dar isso aqui como projeto de ensino? Pode ser qualquer coisa. Então, assim, são metodologias diferenciadas, dinâmicas, a fim de alcançar um resultado satisfatório no componente curricular. Produção de material didático é uma outra prática pedagógica, apostila, museu. O professor da FCBA, para esse ano, ele trouxe a ideia de fazer um museu de peixes de água doce, porque aqui na UFGD não tem. Vai da ideia. Visita técnica. Visita técnica é um projeto de ensino que eu acho muito legal, porque o aluno vê na prática aquilo que ele está sendo feito em sala de aula, treinamento, curso, palestra, debate, workshop, enfim, outras práticas pedagógicas que não sejam o reforço escolar e também o grupo de estudo. Tá bem? Importante dizer que a carga horária do PEG não pode ser computada como carga horária para integralização do curso.
Então, assim, não é como disciplina obrigatória optativa, né? O aluno participa se quiser de projeto de ensino de graduação. E se ele não quiser participar, ele não pode ser prejudicado por não ter participado do projeto de ensino de graduação. Conta como atividade complementar, desde que o regulamento do curso preveja isso, que projeto de ensino conta como atividade complementar, que participação no projeto de ensino conta como atividade complementar. Se o regulamento do curso não prevê, não adianta na hora mesmo, é bom para o aluno ter participado do projeto de ensino, ele adquirir conhecimento. Mas se lá no fim do curso ele estiver precisando de horas e o regulamento do curso não prevê o projeto de ensino como atividade complementar, ele não tem direito a receber essas horas. Então, o que tem que ficar claro? Que cada projeto de ensino está para além do plano de ensino, do componente curricular ou da aula. O PEG se trata de um movimento, não se trata de um movimento daqui para lá, ou seja, de um movimento do plano de ensino para lá. Né? Vamos supor, eu conversei muito com meu colega Eduardo para visualizar isso. Vamos supor que no plano de ensino de determinada disciplina lá, tem lá atividades da disciplina estatística, elaborar relatórios sobre alguma coisa lá. Tá. E aí o professor ou a professora elabora um projeto de ensino a respeito de estatística. Durante a execução do projeto de ensino, o aluno vai ter que elaborar relatórios que ele aprendeu lá na disciplina. Mas essa elaboração de relatórios não é o resultado final do projeto de ensino. É uma parte do projeto de ensino. É uma atividade do projeto de ensino para executar para alcançar um outro resultado esperado. Entendeu? É diferente. Não é a gente trazer o projeto de ensino para dentro da disciplina. Não, é a disciplina que vai para fora, que alcança o projeto de ensino. Ficou claro? A gente conversou isso sobre na filosofia. Vou fazer uma pergunta. Eu não sou professora de estatística, mas eu como comissão de ensino, por exemplo, eu posso fazer um projeto de reforço escolar de estatística? Porque O plano vai estar no nome de outro professor, né? Não. Na Prograde, nós na Prograde, nós não vemos assim. A professora Tânia, que dá aula de estatística, que atualmente no CGCAD, no plano de ensino, está no nome dela, então ela obrigatoriamente tem que executar o projeto de ensino, tem que coordenar o projeto de ensino. Não, a gente prioriza, a gente quer que o aluno aprenda algo sobre estatística. Agora, como a professora vai fazer para trazer a estatística, sendo que ela não é especialista no assunto, aí ela vai ter que escrever. Pode trazer o professor, se ela não domina o assunto, né? Porque tem professor que domina vários assuntos, né? Se ela não domina o assunto só, ela traz o professor que ministra a aula para ser colaborador. Agora, se ela domina, por que não? Até porque, senão, o motivo da interdisciplinaridade está outro. Sim. Sim. De ser só o seu assunto. Sim. Cada um. Sim. Entendeu? Nós não estamos aqui para ver professor como dono de disciplina, não é essa a ideia. A ideia é que a disciplina seja trabalhada no projeto de ensino de graduação e que o aluno aprenda a disciplina. Agora, como o coordenador vai ver, vai executar isso, aí ele tem que colocar isso na proposta.
Elisângela, no edital, nos tipos de projeto, tem um item que chama avaliação, que pode ser considerado uma avaliação. Você tem um exemplo do PEC que seria uma avaliação, uma nova forma de. Não, é porque não está bem especificado isso, né? Tem professor que acha que o projeto de ensino é a avaliação da disciplina. Não. Como que você vai avaliar esse projeto? Pelos participantes. Não, mas não. É aqui, ó, quando você tem que Achar achar o seu projeto em grupos formados. O primeiro item é a avaliação. Eu não sabia, mas eu não sei o PEC é uma avaliação. Se confunde muito com o projeto de pesquisa, professora Juliana, porque você vê um problema você vê um problema e aí eu tô vendo esse problema, eu vou estudar isso. Tá ali, sabe? Avaliar algo. Não que seja a avaliação valendo nota. Não, mas avaliar algo, o impacto, a ideia, um conceito de alguma coisa. Gestão ambiental, os projetos de TCC são projetos de avaliação ambiental, mas é que TCC é disciplina. Então, a prática interdisciplinar no projeto de ensino. Então, o objetivo dessa prática interdisciplinar em sala de aula ou em extra classe é fazer aquilo que a professora já me falou, né? Um guarda-chuvão, né? Eu colocar a jarra, o computador, o copo, isso aqui tem em comum na minha empresa, né? No caso da face, né? Trazer os assuntos comuns e que todo aluno deve saber sobre aqueles assuntos para algo ir bem, tá? Então, é importante trazer essa prática interdisciplinar no projeto de ensino. Conta muito, tá bom? A interdisciplinaridade assegura a transversalidade do conhecimento, né, das diferentes disciplinas, os eixos temáticos, enriquece o conhecimento, toda aquela história que todos nós já sabemos. Olha, trouxe exemplos de modalidades de projeto de ensino, grupo de estudo. Esse aqui é da professora Cláudia, professora Tânia, em que ela propôs esse grupo de estudo. O presente projeto de ensino visa ampliar e fortalecer o conhecimento clínico e nutricional dos alunos, para que desse modo cada aluno possa ter segurança nas tomadas de decisões dentro da prática clínico-nutricional. Ou seja, aí o aluno está lá, ele vai clinicar, como é que eu vou decidir o que o paciente tem que comer, deixar de comer. Não se sente seguro. Aí a professora Maria Cláudia, vamos fazer um grupo de estudo para que, ao final do ano, o aluno tenha essa segurança para dar o veredicto para o seu aluno. Para o seu aluno, não, gente. Seu paciente. Seu paciente, desculpa aí. É um exemplo. Esse aqui eu achei muito legal, professora Jane. Lá da EAD, a professora Elizabeth sentiu a necessidade de dar aula de português para os alunos surdos, que não têm noção de português, têm muita dificuldade de ler, de interpretar. E a hora que chega lá, não consegue. Então, português não é dado lá. Não é dado. Porque pressupõe-se que todos sabem, mas está fazendo falta. Então, ela propôs esse projeto de ensino. Uma coisa que seria interessante, a gente propor um projeto de ensino de português para os nossos alunos que estão chegando com um edital para alunos imigrantes. Porque mesmo que tenha na universidade o apoio, eles trabalham. E às vezes eles não conseguem. Então, quem sabe a gente propõe um projeto de ensino para ensinar os termos em português e explicar para eles. Porque muitas das vezes os nossos termos de gestão, eles entram, eles balançam a cabeça, acham que estão entendendo, mas eles não estão entendendo nada. Eles não sabem. Eu falo ativo, falo passivo, falo balanço patrimonial. O aluno aqui ele já sabe o que é isso, porque ele já está escutando. Agora, para eles, isso em espanhol, ou isso na língua deles,
Termo técnico, né? Que ele não vai aprender lá na aula de português desse ensino. Então, eu acho que o termo técnico de um projeto de ensino, os alunos que estão chegando, tanto para economia quanto nas ciências contábeis e administração, seria maravilhoso. Justo. Depois, aqui eu coloquei o da professora Giane, que ela trouxe esse reforço escolar, mais a produção de material didático. Por isso que eu trouxe isso, tá? Então, ela previu uma pesquisa sobre a bibliométrica, sobre a bibliometria e os benefícios de sua utilização em uma disciplina de graduação. Então, os alunos iam ver o conteúdo ainda, só que quando eles chegassem lá, eles precisavam ter uma base. Então, ela propôs essa base. Na avaliação do projeto de ensino, os alunos teriam que elaborar um artigo científico com a técnica, com a metodologia de bibliometria, e aí esses artigos serviriam como apostila, produção de material didático. Eu não entendi, vou lá ver o que os alunos fizeram. Achei legal. Isso daí foi legal, porque mesmo eles não fazendo o TCC deles na área da administração da produção, eles souberam fazer artigos bibliográficos para ajudar no diferencial teórico da sua disciplina de trabalho de graduação. Souberam como fazer a pesquisa em artigos, e ajudou bastante a escrita deles. Sim. Mas quase todos dessa turma concluíram. Sim. Esse aqui é o projeto de ensino que ficou em primeiro lugar no ano passado. Da professora Daniele, da FCA, aula prática, então entra como outra prática pedagógica. As aulas práticas da disciplina de piscinicultura, continental, carnicultura, introdução à engenharia de agricultura e práticas na agricultura com o intuito de implementar o desenvolvimento das atividades didáticas do ensino. O projeto ainda prevê a elaboração de material pedagógico que poderá ser utilizado em outros cursos que atendam a demanda na produção agrícola. Tá, por que o projeto dela ficou em primeiro lugar? Porque, deixa eu voltar aqui, ela escreveu 2, 3 parágrafos para cada item desse negócio aqui. Tá certo assim, que faz 7 anos que ela propõe o mesmo projeto de ensino, tem vários relatórios finais, mas a pontuação máxima é 3. Então, assim, ela não teria pontuação 7. Mas ela trouxe um referencial teórico grande, ela explicou por que o projeto de ensino vai ajudar em outras disciplinas e outros cursos. Ela explicou que o projeto de ensino fez parceria com outras universidades do país. Ela colocou lá os artigos de pesquisa que o projeto dela resultou. Assim, 3 páginas e meia foi essa justificativa dela. E assim, enfim. Eu trouxe depois, se vocês quiserem, quem quiser pedir, eu posso dar o número do processo do projeto dela. Vocês podem consultar no CIPAC e dar uma olhadinha no que ela escreveu ano passado, tá? É importante vocês saberem dessa pontuação, como eu já falei, né? Que a preocupação na hora de escrever vai ajudar vocês a alcançar uma pontuação maior, né? Igual, eu fico assim muito entristecida, né? Eu recebo e-mail de professor que participou da seletiva de projeto de ensino e acha que quando saiu o edital de homologação, de aprovação das propostas, acredita que automaticamente, ano que vem, já vai ter bolsa. Geralmente é professor que nunca apresentou um projeto de ensino, que é a primeira vez. Então, quando ele vê lá, homologação das propostas selecionadas de projetos de ensino,
propostas aprovadas. Aconteceu esse ano. O professor ficou lá em penúltimo lugar, aí ano passado, aí quando foi esse ano, ele mandou a documentação do aluno dele. Eu falei, professor, mas você não foi selecionado. Mas como não? Saiu lá o meu nome, não, você deveria ter ficado entre os 20 primeiros. Aí eu expliquei para ele. Né? Então, assim, essa pontuação dos projetos de ensino que a gente tira da análise de mérito e relevância, como o próprio nome já diz, mérito e relevância. Nós da comissão, a gente vai ler, vai pensar, poxa, esse projeto legal, vai ajudar os alunos mesmo. Quando o professor tem essa preocupação de escrever bem, porque a pontuação dele sobe. E no caso da professora Daniele, ela se desdobrou em item por item, explicar por que o projeto de ensino dela era importante em cada item. E aí, ela nunca conseguiu, esse foi o primeiro ano dela, e aí ela conseguiu estar em primeiro lugar. Ela sempre estava entre os 20, mas dessa vez ela foi a primeira. Geralmente era o professor Jairo da FCBA, antigão, né? Mas aí dessa vez ele ficou em quarto lugar. O Chile deve ter ficado tão feliz. Acho que não, é tranquilão. Que é a esposa do professor Gianni, que sempre mandou a escola. O professor Jairo? Não é Jairo, né? Deve ficar tão feliz. Num caso estranho para burocrático, um projeto de extensão de 370 horas individuais para o estudante, que eu fiz a conta em 10 meses, dá 37 horas mensais, que é 2 horas por dia útil. É que ali, como é que cultura, provavelmente ela produziu os peixes. Sim, ela produz os peixes não pode ficar sozinho lá, não. Ela construiu um tanque, os alunos constroem tanque, põe os peixinhos lá e tem que ficar no direto lá. Por exemplo, quantos estudantes vão participar disso? Bastante. 10 estudantes? Não, bastante. É bastante intenso no idioma, né? Você já mexeu com peixe, né? Você está falando. Mas assim, a gente, professora Tânia, sinceramente, tá? A gente não vê essa questão de horas. A minha preocupação. Não tem. Eu já te falei lá na nossa reunião que é sábado, é o seguinte, a professora já me encaminhou para a gente aquele documento da carga horária docente. Né? E lá tem uma questão de carga horária de ensino, pesquisa e extensão, e o projeto de ensino ele entra na carga horária de ensino. Né? Então, se eu coloco, por exemplo, 8 horas de ensino, 8 horas de projeto de ensino. Só que 8. Tá, não, eu conversei isso com o Eduardo, porque o Eduardo é o menino das legislação e norma da UFJD. Quem conhece o clube? Eu cheguei nesse ponto com ele, professora também. Ele falou assim, Elisângela, tem muito professor que confunde projeto de ensino. Lá atrás, quando eu falei que o professor tem que ter pelo menos 8 horas de aula por semana em sala de aula, não significa que essas 8 horas aulas são atividades de ensino. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para a gente, o que importa é, o professor deu as 8 horas aulas dele por semana? Beleza. Agora ele vai pensar nas outras atividades de ensino dele. Tá? Porque tem professor que quer colocar o projeto de ensino e outras atividades de ensino como sendo 8 horas aulas. E não é. A aula em sala de aula é uma coisa, a atividade de ensino é outra totalmente diferente. Tá? Eu acho que mais ou menos responde a sua pergunta. E aí, mas, assim, se a gente for pensar assim, na letra fria da lei, assim, e considerando que a maioria dos professores aqui da UFGD são contratados por dedicação exclusiva, e que nessa dedicação exclusiva a gente pressupõe que 40 horas semanais, ele tem 8 horas em sala de aula, depois 32 horas ele vai fazer o que ele quiser. Aí ele divide entre
ensino, pesquisa e extensão. Tem. Tá? Dúvidas frequentes, aqui, deixa eu ver. Aqui, os documentos exigidos. Pedro e Larissa. Pedro foi embora. Eu já tive essa conversa com o Pedro, né? Mas o que o projeto de ensino tem que ter? A proposta, escrita pelo professor, o formulário próprio, tanto do projeto de ensino com ônus quanto o projeto de ensino sem ônus, está disponível na página da Cobrade, tá? Só o formulário, não precisa copiar e colar no edital, não, tem lá para baixar. A cópia atualizada dos planos de ensino, a que se refere o PEG, então, o projeto de ensino vai tratar dessa e dessa disciplina. Então, tem que ter os planos de ensino atualizados. Não precisa ser necessariamente do professor, né? Pode ser de outro professor também. O parecer da comissão de ensino, a resolução do conselho diretor, que no caso, como o edital se encerra agora sexta-feira, eu imagino que não vai ter uma reunião para aprovar, né? Então pode ser o ad referendo. No caso dos PEG com ônus, tem que ter a planilha com a lista de previsão de material de consumo retirado do SPAC, e o docente não pode ter PEG sem relatório final dos anos anteriores. Tá bom? Dá uma carência, né? Não, ficou mais de um mês. Pega o seu rascunho. Não vai dar. Mas essa questão, vocês teriam como fazer um levantamento dos professores da face? Você tem quem que está vendo? Não. Assim, o que eu faço é o professor que tem a intenção de mandar uma proposta de projeto de ensino, geralmente manda mim. Sanja, eu tenho pendência? Aí eu respondo, olha, tem, não, mas eu não faço esse levantamento, não. Não, mas esses são PEGs com ônus, tá, professora Elise? Os PEGs sem ônus, para a seletiva, a gente não leva em consideração o relatório final, sem ônus. A gente só conta se a pessoa tem pendência nos relatórios de PEG com ônus. Tá? Elisângela com Z, Elisângela com a letra Z, Bernardes, @ufgt.br. Professora Cris, tem alguma dúvida? Um PEG submetido ao edital com ônus, e ele não é, por exemplo, ok, ele é aprovado, mas não tem bolsa. Ele automaticamente ele pode ser realizado sem ônus. Pode. Mas ele tem que tramitar novamente. Não. Não. Por exemplo, Não, eu vou dar um exemplo desse meu projeto que eu enviei o relatório agora. Eu fiquei, sei lá, em 22. Eu peguei bolsa. Aí eu falei, Alessandra, a professora não tem bolsa, menos que alguns outros projetos desista de executar. Né? aí sobe. Aí vai subindo a lista, só que você pode entrar em contato com a Edmar, ver a disponibilidade do material, se tiver, e você conseguir executar o material, aí você executa. Aí, como ela utilizou o material, entra o ônus. Aí ela tem que entregar o relatório final. Mas eu desenvolver sem ônus, tudo bem. Mas aí no caso, professora, na possibilidade de você, porque assim, você submeteu a proposta no edital com ônus, então, para todos os efeitos, para a gente, mesmo que você não utilize o material de consumo, mesmo que você não preveja a necessidade do bolsista, a gente precisa saber se o projeto. É uma conversão para um projeto, eu fiz o relatório, A gente precisa justificando saber. que eu não executei. Sim. Se eu tivesse executado sem usar o recurso, eu teria feito um relatório dizendo que não usei o recurso justificando. Mas aí eu acho que a pergunta é, ele conta com ônus ou conta sem ônus? Conta com ônus, porque ele foi aprovado no edital. Ele conta com ônus. Mas eu posso executar ele, porque eu estava pensando assim, eu submeter o projeto, aí não passa, aí eu tenho que fazer mais? Não. Conta com ônus, aí no final você entrega o relatório final. Certo?
Então, para o relatório final, como que vocês têm que fazer? Deve ser entregue em até 45 dias após o encerramento das atividades do PEC. A aprovação do RF, finalização se dá somente na aprovação da Câmara de Ensino e resolução CPE. Às vezes tem professor que acha que aprovando aqui dentro do Conselho Diretor está ok. Não. O projeto de ensino, para aprovar, ele passa aqui e passa no CPE. Então, para finalizar, ele passa aqui e passa no CPE também. Tá bom? Aí os documentos exigidos do relatório final é o formulário próprio. Isso é muito importante porque muito professor esquece. Documento comprobatório da realização do PEC. Muito professor esquece. E aí fica lá pendente. Eu não vou para frente. O professor acha que foi para frente, não foi. Não foi. Né? Que pode ser foto, porque ele acha que só escrevendo o formulário lá, só escrevendo o relatório e colocando a lista de participantes, o nome dos participantes, acha que comprovou, mas quem me garante que aqueles participantes de fato participaram da execução do PEC? E a resolução do Conselho Diretor que aprova o relatório final, pode ser ad referendo. Mas aí você disse que o professor acha que aprovou e não sabe, mas você dá uma devolutiva para ele que está faltando esse documento. Sim, geralmente sim, o professor também acompanha as resoluções saem no DS, né? Não, foi coisa que dá para contar no dedo das vezes, Mas é Porque, importante. por exemplo, eu abro o PS todo dia. Ah, porque você é diretora? Não, porque dentro de eu pisei aqui eu abro o Você tem PS. costume. Porque eu acostumei a entrar no boletim e vejo tudo que está lá. Inclusive os editais, tudo que está andando, porque publica tudo. Mas a gente não abre o cabelo. Aí, meu Deus, a faculdade não me avisou. Não, a faculdade avisou. Porque às vezes você nem abre. O professor, enquanto prograde, eu não tenho condição de ficar avisando o professor, olha, né? Os relatórios finais são enviados por meio de memorando para a prograde, né? Então, a direção da faculdade, a secretaria, pega a documentação do relatório final, com a resolução do conselho diretor e manda para a prograde. Quando o serviço está tranquilo, eu mando e-mail, professor, está faltando documento comprobatório. Mas se tiver como está agora, até hoje de manhã não recebi uma proposta do edital, vai chegar tudo dia 25. Eu vou ter condição? Não vou ter condição. Então, assim, o professor, eu acho assim, que é um trabalho colaborativo das duas partes. O professor entregou o relatório final, vai ter reunião no CPE. Vou entrar em contato com a Cograde para ver se está tudo certo. Porque assim, automaticamente o professor, assim, entreguei o relatório final, foi o conselho diretor, então vai para a próxima reunião do CPE. Se não for nesse mês, pelo menos vai na próxima. Vou entrar em contato, recebeu, está tudo certo. Tem professor, são poucos os professores, mas tem professor que fala, Elisângela, olha, eu mandei o relatório final, chegou aí. Aí fala, não, professora, chegou, chegou, tá tudo certo. Mas eu ficar entrando em contato com o professor, não tem essa condição. Estou sendo sincera, professor. Não, mas você disse, foi o relatório final e faltou. Não, o sim. relatório. Eu sempre coloquei foto. Sim. Não tive problema, mas tipo, ficar consultando que não saiu ou o negócio do relatório final vai ser. Tá. Quanto tempo o projeto de ensino de graduação pode durar? 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Tem projeto de ensino que abarca 2 anos letivos. É raro acontecer, mas acontece. Pode ser coordenado por professores diferentes de cursos e faculdades, já falei que sim. Carga horária mínima de PEC. Não tem nada regular, mas ficamos estabelecidos lá na Cograde pelo menos 10 horas. Tá? Ao apresentar a proposta do PEC prevendo a necessidade do aluno bolsista, automaticamente o professor coordenador terá direito a selecionar o aluno bolsista? Não. Ele só tem o direito de selecionar o aluno bolsista se ele ficar entre os 20 primeiros na pontuação que sai esse ano.
Como é possível adquirir o material? O que é possível adquirir com material de consumo? Somente aquilo que a gente retira no almoço. Essa semana eu respondi a dúvida de uma professora. Eu posso solicitar serviço de impressão porque eu quero fazer palestras e divulgação? Eu falei, não, porque o serviço de impressão é um serviço contratado pela universidade. Você não vai ali e retira no almoço os folders, né? Então, aquilo que o recurso da Prograde cobre é somente aquilo que se consome, tá? Serviço que a universidade tem que contratar, não dá. O PEG pode ser executado durante a administração das aulas do componente curricular? Não, porque projeto de ensino não é aula, tá? Mas eu posso pegar uma aula e fazer parte do projeto de ensino, mas todas as aulas ser projeto de ensino não dá. O PEG pode ser ou substituir a avaliação da disciplina? Não, não pode. Porque lembra? Projeto de ensino é aprofundamento da disciplina, é ampliação do conhecimento da disciplina. E se o aluno não quiser participar do projeto de ensino, ele vai ser prejudicado? Não pode, tá? Prazo de execução do PEG pode ser prorrogado? Pode. Então, pode, no meio do caminho, o professor se deu conta que não vai dar conta de executar o projeto de ensino dentro do cronograma inicial da proposta, ou aconteceu alguma coisa. O que ele vai fazer? Pede a prorrogação por meio de formulário próprio, também está na página da Prograde. Esse pedido de prorrogação tem que ser passado no conselho diretor, tem que ter a anuência da direção da faculdade, e aí encaminha lá por meio de memorando, encaminha para a gente anexar na documentação. O PEG pode ser cancelado? Pode ser cancelado também. Aí o professor vai justificar, vai ter a anuência da direção da faculdade e encaminha o documento lá e a gente arquiva o processo. Vai contar como projeto finalizado? Óbvio que não. Quanto ao período, veja, com ônus é a partir de 2024, certo? Mas se eu quiser começar esse projeto de ensino no próximo semestre. Aí ele entra como sem ônus. Tá, então eu tenho que fazer, mesmo eu não tendo data do próximo ano calendário. Primeira semana de abril, professora Cris. Então, a partir do dia 1º. Foi bom você tocar no assunto. Um dos critérios do primeiro crivo que a gente analisa é se atende à data. A gente colocou no edital a data prevista do ano letivo de 2024. Tem muito professor que coloca, o projeto de ensino vai começar em janeiro. Não. A gente coloca lá, previsão de início do ano letivo de 2024. Se eu não me engano, é 4 de abril de 2024. A gente colocou lá a primeira semana. Então, se o professor colocar a data errada lá, fevereiro, dezembro de 2023, e não arrumar, a gente entra em contato não, sai no edital para o professor com essa primeira análise, aí vai estar lá, pendência. Não se adequou à data do ano letivo de 2024. Aí ele tem que mandar novamente o formulário com a adequação da data. Mas o ano letivo de 2024, se tudo der certo, começa na primeira semana de abril. Tá? Sim. Vamos agilizar esse calendário. Acabou! Acho que não doeu. Foi legal? Ficou esclarecido? Eu vim assim com o coração na mão, professora Juliana. Eu fiquei encantada. Eu vou interromper a gravação para me final. Agora é